orar agradecendo ao Senhor, dizendo: Senhor, muito obrigado, porque o Senhor nos deu um dia abençoado, podemos sair, mas voltamos e o Senhor nos guardou. Então feche teus olhos, ore ao Senhor em nome santo do Senhor Jesus. Pai, muito obrigado por essa noite abençoada, pela oportunidade de estarmos mais uma vez na Tua casa. Ó Deus, agradecemos, ó Deus, ao Senhor pela presença dos nossos irmãos, por aqueles que chegaram, por aqueles, ó Deus, que ainda estão a caminho, aqueles também que não poderão vir, Senhor, que o Senhor derrame as suas ricas bênçãos também da mesma forma. E eu peço ao Senhor que o Senhor nos conduza em tudo, Pai, tudo que nós vamos fazer, ó Deus, todo louvor, toda adoração, toda ministração, a leitura da Tua palavra, as orações, ó Deus, todo o nosso movimento seja para engrandecimento do Teu nome, para a proclamação do Teu nome, para a edificação da Tua amada igreja. Fica conosco, receba todo louvor, toda adoração, em um nome santo do Senhor Jesus. Amém. Abra a tua Bíblia, Salmo 12. Salmo 12. Todos acharam? Salva-nos, Senhor, porque já não há quem seja piedoso. Desaparecem os fiéis entre os filhos dos homens. Falam com falsidade uns aos outros. Falam com os lábios bajuladores e coração fingido. Que o Senhor corte todos os lábios dos bajuladores e a língua que fala soberbamente. Pois dizem: com a nossa língua prevaleceremos, os lábios são nossos. Quem é Senhor sobre nós? Por causa da opressão dos pobres e do gemido dos necessitados, eu me levantarei agora, diz o Senhor, e porei a salvo aquele que anseia por isso. As palavras do Senhor são palavras puras, prata refinada em forno de barro, depurada 7 vezes. Sim, Senhor, Tu nos guardarás, Tu nos livrarás desta geração para sempre. Os perversos andam por toda parte, quando aquilo que não presta é exaltado entre os filhos dos homens. Amém? Vamos adorar o Senhor. O Ministério de Louvor está com a oportunidade nessa noite de estar adorando ao Senhor para a glória do seu nome. A graça e a paz. Amém? Como os irmãos se pôr de pé, que eles puderem. Aleluia. Vamos estar declarando quem é como o nosso Deus, né? Único, manso, humilde, sábio no falar. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Quem é como tu, Jesus? Não há ninguém além de ti, que é manso e humilde assim. Não há ninguém igual a ti. Não há maravilhoso, admirável, tão sublime, glorioso. Tua presença é mais desejável do que o ouro, melhor que a vida é o teu amor.
Jesus, não há ninguém além de ti, que é manso e humilde assim. Não há ninguém igual a ti. Não há igual, maravilhoso, admirável, tão sublime, glorioso. Tua presença é mais desejável do que o ouro, melhor que a vida é o teu amor maravilhoso, admirável, tão sublime, glorioso. Tua presença é mais desejável do que o ouro, melhor que a vida é o teu amor. Aleluia. Glória a Deus. Louvado seja o teu nome, Senhor Jesus. Ah, como espero o dia em que verei a face do meu amado. Ah, como espero o dia em que a alegria enfim será completa. Ah, como espero o dia em que verei a face do meu amado. Ah, como espero o dia em que a alegria enfim será completa. Maravilhoso, admirável, tão sublime, glorioso. Tua presença é mais desejável do que o ouro, melhor que a vida é o teu amor. Ah, como espero o dia em que verei a face do meu amado. Ah, como espero o dia em que a alegria enfim será completa. Ah, como espero o dia em que verei a face do meu amado. Ah, como espero o dia em que a alegria enfim será completa. Maravilhoso, admirável, tão sublime, glorioso. Tua presença é mais desejável do que o ouro, melhor que a vida é o teu amor. Maravilhoso, admirável,
é mais desejável do que o ouro. Melhor que a vida é o teu amor. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Por isso nós damos graças ao Senhor, porque um dia Ele nos resgatou, porque um dia Ele se entregou por nós. A palavra do Senhor diz que um dia o Senhor veio, se rendeu, se entregou numa cruz, foi maltratado, morreu naquela cruz. Mas louvado seja o nome do Senhor, porque um dia Ele ressuscitou. E com isso Ele nos deu vitória, e com isso Ele nos deu vida, com isso Ele resgatou a cada um de nós. Então que possamos ser gratos ao Senhor. Nada do que nós fizermos pode pagar aquilo que o Senhor fez por nós. Mas o Senhor, Ele requer de nós a nossa gratidão, a nossa adoração, o nosso reconhecimento pelo que Ele fez por nós. Louvemos ao Senhor com alegria. Cante de coração, irmão, cante de verdade ao Senhor nessa noite. Aleluia. Graças eu te dou, Pai. Diga isso para Ele nessa noite. Pelo preço que pagou, sacrifício de amor que me comprou, ungido do Senhor, pelos cravos em tuas mãos. Graças eu te dou, ó meu Senhor. Lavou minha mente e coração, me deu perdão, restaurou minha comunhão. Ele é digno, digno é o Senhor. Sobre o trono está, e só Ele está. Soberano Criador, vou sempre te adorar. Elevo minhas mãos ao Cristo que venceu. Só Ele venceu, aleluia. Cordeiro de Deus morreu por mim, mas Ele venceu a morte, aleluia. Mas ressuscitou, digno é o Senhor, pelos cravos em tuas mãos. Obrigada, Pai. Graças eu te dou, ó meu Senhor. Lavou minha mente e coração, me deu perdão, restaurou minha comunhão. Digno é o Senhor, sobre o trono estás, aleluia. Soberano Criador, vou sempre te adorar. Elevo minhas mãos, só a ti, Pai, ao Cristo que venceu, aleluia. Cordeiro de Deus morreu por mim, aleluia. Mas ressuscitou, digno é o Senhor. Elevo
padeceu. Cordeiro de Deus morreu por mim. Mas ele ressuscitou, aleluia. Mas ressuscitou. Digno é o Senhor. 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 Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Obrigada, Deus. Obrigada, Senhor. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Quem é esse que vem nos abraçando? Quem é esse que vem nos constrangendo com o olhar? Ele é tão sábio, Aleluia. ensina em amor. Ele é tão manso, cuida dos corações. Quem é esse que vem nos abraçando? Quem é esse que vem nos constrangendo com o olhar? Ele é tão sábio, ensina em amor. Ele é tão manso, cuida dos corações. Ele entrou em casa, ele está na mesa, ele nos observa, sabe que o esperamos, e ao partir o pão, os nossos olhos se abrem e reconhecemos quem tu és. Ao som da tua voz, os nossos corações queimam de amor, queimam de amor. E ao partir o pão, os nossos olhos se abrem e reconhecemos quem tu és. Ao som da tua voz, os nossos corações queimam de amor, queimam de amor. Nós arrumamos a casa, perfumamos ela toda, nós preparamos a mesa. Tome um lugar de honra, nós arrumamos a casa, perfumamos ela toda, nós preparamos a mesa. Tome um lugar de honra, nós arrumamos a casa, perfumamos ela toda, nós preparamos a mesa. Tome um lugar de honra. Ele entrou em casa, ele está na mesa, ele nos observa, sabe que o esperamos.
E ao partir o pão, os nossos olhos se abrem e reconhecemos quem tu és. Ao som da tua voz, os nossos corações queimam de amor, queimam de amor. E ao partir o pão, os nossos olhos se abrem e reconhecemos quem tu és. Ao som da tua voz, os nossos corações queimam de amor, queimam de amor. Nós arrumamos a casa, perfumamos ela toda, nós preparamos a mesa. Tome lugar de honra, nós arrumamos a casa, perfumamos ela toda, nós preparamos a mesa. Tome lugar de honra, nós arrumamos a casa, perfumamos ela toda, nós preparamos a mesa. Tome lugar de honra, nós arrumamos a casa, perfumamos ela toda, nós preparamos a mesa. Tome lugar de honra. Glória a Deus, aleluia. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Pode sentar, querido. Glória a Deus. Deus abençoe. Nesse momento, a nossa irmã Fabiana está com a oportunidade de também adorar o Senhor nessa noite. Ei, som. Boa noite. Quantas vezes quiseste então mudar teu pensar, teu modo de agir, e ao sentir que nada adiantou, foi tudo em vão. Ó irmão, eu sei que foi ruim, mas uma coisa eu quero lhe dizer: Deus te ama assim como tu és. Mesmo quando muitos dizem que não há mais solução, meu Senhor estende a sua mão. Uma vez, outra vez, vai em frente e tente um pouco mais. Quem sabe hoje aqui, angústias e medos terão fim e gozarás perfeita paz. Uma vez, outra vez, vai em frente e tente um pouco mais. Quem sabe hoje aqui, angústias e medos terão fim e gozarás perfeita paz.
quantas vezes quiseste então mudar teu pensar, teu modo de agir. E eu senti que nada adiantou, foi tudo em vão. Ó, irmão, eu sei que foi ruim, mas uma coisa eu quero lhe dizer: Deus te ama assim como tu és. Mesmo quando muitos dizem que não há mais solução, meu Senhor estende a sua mão. Eu quero ouvir geral cantar uma vez, outra vez. Vai em frente, irmão, tente um pouco mais. Quem sabe hoje aqui angústias, medos terão fim e gozarás perfeita paz. Uma vez, outra vez. Vai em frente e tente um pouco mais. Quem sabe hoje aqui angústias, medos terão fim e gozarás perfeita paz. Uma vez, outra vez. Vai em frente e tente um pouco mais. Um pouco mais. Aleluia, glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor, em tempo e em fora de tempo. Amém. É louvores que toca, né? E aí a gente fica assim, vamos tentar um pouco mais. Que Deus continue te abençoando. Nesse momento, vamos cantar o 37 do cantor, a primeira, a quarta e a quinta. Vamos ter nossa oportunidade de ofertar também, entregar nosso dízimo na casa do Senhor nessa noite. Dá para cantar? 37? Tá com a voz ruim? Buscou-me com ternura. Ah, isso aqui é lindo. Depois eu vou voltar para aquele 579. Entendeu? Os irmãos se pôr de pé, aqueles que puderem. Amor glorioso. Primeira, quarta e quinta. Buscou-me com ternura, Jesus, o bom pastor. Achou-me na miséria, salvou-me com amor. No céu cantaram de alegria os anjos, sim, em harmonia. Oh, que amor glorioso, preço tão grandioso, que Jesus por mim na cruz pagou. Inaudita graça me mostrou. A quarta. Minha alma embevecida, seu rosto a contemplar, recorda as muitas bênçãos do seu amor sem par. Louvor e glória, adoração, tributa-lhe meu coração. Oh, que amor glorioso, preço tão grandioso, que Jesus por mim na cruz pagou. Inaudito
graça me mostrou. Enquanto as horas passam, eu tenho gozo e paz, e aguardo meu bom mestre, que tão feliz me faz. Jesus a mim virá buscar, e então pra sempre irei gozar. Oh, que amor glorioso, preço tão grandioso, que Jesus por mim na cruz pagou. Inaudita graça me mostrou. Amém. Amém. Deus querido, ó Senhor amado, mais uma vez nós estamos aqui diante do Senhor e somos gratos ao Senhor pela salvação, pela graça, Senhor, que o Senhor tem para conosco, ó Deus, que a sua graça, ó Deus, nos alcançou, ó Pai. Nós te agradecemos por isso, te agradecemos, ó Deus, pelas ofertas, ó Deus, entregue no seu altar, te agradecemos por vidas, ó Deus, entregue, ó Deus, no teu altar. Muito obrigada, Senhor, porque o Senhor até aqui tem nos ajudado. Ó Deus querido, que o Senhor venha suprir cada necessidade, ó Deus. Entregamos, ó Deus, a tua igreja nas tuas mãos neste momento, ó Deus, que o Senhor venha cuidar, que o Senhor venha, ó Deus, estar, ó Deus, abençoando, ó Deus, cada membro da tua casa. Muito obrigada, Deus, por tudo. Continue conosco, ó Deus, continue falando aos nossos corações, através da tua palavra, no nome do Senhor Jesus. Amém, Jesus. Pode sentar, querido. Abra a tua Bíblia, 2 Coríntios, capítulo 4. Segunda Coríntios, capítulo 4. Obrigado. Pedi logo para adiantar logo, para a gente já entrar, que ainda temos um momento, ainda teremos um momento, se Deus assim permitir, de oração. Certo? Todos acharam? Digo amém. Se você achou, você aguarda um instantinho. Rapidinho. Isso. Diz assim, acompanha comigo? Por isso, tendo este ministério, até o versículo 15, tá? Segundo a misericórdia que nos foi dada, não desanimamos. Pelo contrário, rejeitamos as coisas ocultas que trazem vergonha, não agindo com astúcia, nem adulterando a palavra de Deus. E assim, pela manifestação da verdade, nos recomendamos a consciência de todos na presença de Deus. Mas se o nosso evangelho ainda está encoberto, é para os que se perdem que ele está encoberto, nos quais o Deus deste mundo cegou o entendimento dos descrentes, para que não lhes resplandeça a luz do evangelho da glória de Cristo, o qual é a imagem de Deus. Porque não pregamos a nós mesmos, mas a Jesus Cristo como Senhor, e a nós mesmos como servos de vocês, por causa de Jesus. Porque Deus que disse, das trevas resplandeça a luz, ele mesmo resplandeceu em nosso coração para a iluminação do conhecimento da glória de Deus na face de Jesus Cristo. Temos, porém, este tesouro em vasos de barro, para que se veja que a excelência do poder provém de Deus, não de nós. Em tudo somos atribulados, porém não angustiados. Ficamos perplexos, porém não desanimados. Somos perseguidos, porém não abandonados. Somos derrubados, porém não destruídos. Levamos sempre no corpo o morrer de Jesus, para que também a vida dele se manifeste em nosso corpo. Porque nós que vivemos somos sempre entregues
a morte por causa de Jesus, para que também a vida de Jesus se manifeste em nossa carne mortal. De modo que em nós opera a morte, em vocês a vida, tendo, porém, o mesmo espírito de fé, como está escrito: eu criei, por isso falei. Também nós cremos e por isso também falamos, sabendo que aquele que ressuscitou o Senhor Jesus Cristo, Senhor Jesus, também nos ressuscitará com Jesus e nos apresentará juntamente com vocês, porque tudo isso é para o bem de vocês, para que a graça, multiplicando-se, torne abundante as ações de graças por meio de muitos, para a glória de Deus. Você pode repetir o versículo 8 e o versículo 9? Amém? Atribulados, mas nunca destruídos. Atribulados, mas nunca derrubados, nunca no chão. A vida cristã é uma caminhada de lutas. Desde o início, nós sabemos que a nossa caminhada não foi um chamado a uma vivência em mar de rosas. Nós fomos chamados para vivermos uma vida de renúncia, uma vida cristã, uma vida de transformação, uma vida de mudança, uma vida onde que nós fomos chamados para sermos diferentes. E convenhamos, ser diferente já é o suficiente para você ser atribulado, para você ser perseguido, para você ficar angustiado. Ser diferente, andar nesse tempo, principalmente nesse tempo em que nós estamos vivendo, é algo que já chama a atenção, é algo que já traz um peso. Mas aí o apóstolo Paulo diz que em tudo nós somos perseguidos, atribulados, mas estamos de pé. Amém? Talvez você já tenha lembrado até do louvor e quase cantou o louvor aqui quando a gente leu o texto. Mas você não entende, talvez, a profundidade do que a gente fala. Você talvez não entende o que o apóstolo Paulo quis falar. Porque às vezes a gente fica, nas palavras, mas acaba fugindo da profundidade. E quando ele fala disso, algumas posturas ele teve, alguns princípios ele teve, que o ajudou a chegar nesse ponto. Nós sabemos que o apóstolo Paulo era aquele que era perseguidor da igreja. Nós sabemos que o apóstolo Paulo era aquele que verdadeiramente foi contra a igreja do Senhor. Mas de perseguidor a perseguido, de atribulador a atribulado, ele nos ensina algo maravilhoso nessa carta de 2 Coríntios. Essa carta que eu gosto muito dela porque é uma carta que tem um tom mais pastoral. É uma carta que tem um tom mais envolvente para a igreja. A carta de 1 Coríntios é uma carta de paulada na vida do crente, é uma carta para a igreja se emendar, é uma carta para a igreja se levantar, mas a carta de 2 Coríntios é uma carta mais pastoral. E nessa perspectiva ele traz algumas coisas aqui que eu quero pensar com você, que ele nos ensina através do texto bíblico. Primeiro, nós precisamos ter uma perspectiva de missão. O apóstolo Paulo diz o seguinte: por isso, tendo este ministério, Deus deu um ministério ao apóstolo Paulo. Então, você está aqui, eu disse no domingo, você tem um propósito, você tem uma missão. Deus chamou para fazer alguma coisa. Deus te chamou para você ser esse que Ele quer usar nesse tempo. Então, olhando para o propósito, olhando para a missão que temos, nós não estamos aqui à toa. Na verdade, nós estamos aqui fazendo o que os anjos queriam.
Aqui estamos pregando o Evangelho, anunciando a volta de Cristo, vivendo em comunhão, e verdadeiramente esse é o nosso chamado. Muitos têm chamado, por exemplo, de ir para outro país, de ir para lugares piores, para lugares piores, né, do que o nosso, mas nós temos uma missão, nós somos missionais, nós temos algo para fazer. E o segredo está justamente em a gente focar naquilo que Deus tem para nós. Não está para a gente focar nas circunstâncias. A gente não pode focar, por exemplo, nas circunstâncias, nas dificuldades. Porque se a gente focar nas dificuldades, a gente para. Se a gente focar nas dificuldades, a gente olha e vê que não está legal. Então, a primeira coisa que a gente pensa é parar, desistir. Aprendemos, por exemplo, com o apóstolo Paulo, que o ministério é fruto da misericórdia de Deus, que a missão que ele nos dá é a misericórdia de Deus, porque ele nos impulsiona, ele nos leva. Nós vivemos para uma missão, e quando nós vivemos para fazer aquilo que Deus quer que nós façamos, nós não somos dominados pelas dificuldades. O desânimo cresce quando nós perdemos a visão do que nós viemos fazer. O desânimo cresce quando nós perdemos a visão do que viemos fazer. Se nós viemos aqui para adorar o Senhor, nós viemos aqui para ser esse missionário do Senhor, para fazer a diferença onde nós estamos, nós não nos desanimamos. Nós temos a perspectiva daquilo que Ele nos chamou. E aí a gente sabe onde Deus nos colocou. Foi isso que Ele disse. Ele disse no versículo 1, tendo este ministério, segundo a misericórdia que nos foi dada, não desanimamos. Deus te chamou para fazer o quê? Deus te chamou para ser o quê? Deus te deu um ministério para onde? Deus te colocou nesse lugar, então isso daqui é uma graça, é a misericórdia de Deus, porque convenhamos, você podia estar em outro lugar, você podia estar vivendo outra coisa. Ele foi lá, tirou você daquele caminho que você estava indo, dando passos largos ao inferno. Ele te trouxe para o reino da sua luz e ainda falou assim, ó, toma aqui, vai fazer alguma coisa para mim? E você tem que fazer com alegria. E você tem que fazer alegre. E tente um pouco mais uma vez. Não pare, continue, avance. Olha o que ele diz. É a misericórdia. Nós fomos chamados pela misericórdia e nós não desanimamos. Foi Ele que deu, foi Ele que nos trouxe. Então, nossa palavra nessa noite deve ser de ânimo. As palavras nessa noite devem ser de renovar o ânimo. As palavras nessa noite devemos entender que, apesar das lutas, tudo isso aqui é fruto da misericórdia dele. Eu disse ao colega que domingo eu estava chorando, e chorei mesmo. E aí eu perguntei para ele assim, pastor. Ele falou, mas por que você chora? Parece profeta chorão, Jeremias. O negócio todo, o pessoal me brinca comigo. Disse para ele assim, quantos cristãos tem nesse país? Eu falei, não sabe não? Mais ou menos 56 milhões. Dentre esses 56 milhões, comedores de arroz e feijão, a graça de Deus recaiu sobre a minha vida. E eu não vou chorar, não vou ficar feliz. Olhar para a missão que Deus me deu não me deixa desanimar. Eu falo, cara, eu não posso parar, porque é algo que Ele falou assim, tem um monte de gente boa aí, que Ele não chamou para ser pastor. Tem um monte de gente mais inteligente, tem um monte de gente mais eloquente, tem um monte de gente que é mais, sabe, que vai longe. Mas para o ministério pastoral ele separou. Eu falei para ele, então por que você não chora? Aí ele falou assim, não pensei. Nunca pensei disso. Eu falei, só você pensar. A misericórdia de Deus nos alcança, irmão. Nos dá algo para fazer para Ele. Então façamos, não desanimando, né? Mas façamos com alegria. Segundo ponto que ele nos ensina nessa noite, o texto bíblico, é escolha o modo de vida de santidade. Versículo 4:2. Pelo contrário, rejeitamos as coisas ocultas que trazem vergonha, não agindo com astúcia
nem adulterando a palavra de Deus. E assim, pela manifestação da verdade, nos recomendamos à consciência de todos na presença de Deus. Escolha o modo de vida de santidade. É uma coisa que faz total diferença na nossa vida. Quando o apóstolo Paulo diz assim, tribulados, porém não desanimados, perplexos, porém não destruídos, né? O apóstolo Paulo solta essa palavra linda. Ele escolheu uma forma de viver. E uma forma de viver de um modo de santidade. Por quê? O modo de santidade, a vida em santidade, é uma vida que nos traz mais para perto de Deus. A verdade é essa. A verdade é que a gente se sente forte quando a gente se aproxima do Deus Todo-Poderoso. Entende? Quando nós precisamos escolher esse modo de santidade, não quer dizer, por exemplo, que nós não vamos errar em algum momento. Claro, de vez em quando o teu pastor erra também. E a Bíblia diz que se eu disser que eu não tenho pecado, estou enganando a você e enganando a mim. Mas se eu confessar o meu pecado, Ele é fiel e justo para nos perdoar o pecado, nos purificar de toda a injustiça. E dar um novo dia, dar uma nova folha em branco para você preencher de novo, por causa da misericórdia dEle. Mas você pode fazer uma escolha. O apóstolo Paulo fez uma escolha para viver um modo de santidade. O que é isso? Primeiro, ele rejeitou as coisas ocultas que trazem vergonha. Coisas ocultas que trazem vergonha. Isso aqui é algo, assim, maravilhoso de pensar. Coisas que nós fazemos em oculto e que ninguém vê, mas ela traz vergonha. A gente conseguiria, por exemplo, tem uma coisa que eu pensava antigamente, né? Falava assim, as pessoas falavam, isso aqui é pecado? Aí a primeira pergunta que eu fazia para a pessoa, tu consegue fazer isso na frente da igreja? Não. Eu falei, mas por que consegue fazer na frente de Deus? Entende? Não, mas eu falei, mas fazer na frente da igreja não consegue, porque você sabe que isso traz vergonha, mas na frente de Deus você faz. Isso não traz vergonha diante dos homens, mas traz vergonha para nós. E a vergonha é aquela coisa que a gente sente, dá vontade de sair correndo quando a gente passa uma vergonha. Quem já passou vergonha aqui? Quando você passa uma vergonha, você de repente você cai no chão, todo mundo rindo de você, você tem vontade de sair correndo, não tem? Ninguém te socorre, ainda começa a rir de você, isso é uma vergonha, não é? E a vergonha, qual é o sentimento que você tem? Vontade de sair correndo. É aquele sentimento que a gente tem vergonha de alguém. O apóstolo Paulo está falando de coisas que ele não faz, que ele escolheu não fazer na ausência das pessoas. E na ausência das pessoas, porque ele sabe que aquilo ali traria vergonha, mas ele sabe que aquilo dali é algo que para ele é prejudicial. O escolher o modo de vida de santidade é rejeitarmos as coisas ocultas que trazem vergonha nos nossos tratos, nos nossos relacionamentos, na nossa troca. Quando nós, por exemplo, vamos fazer alguma troca, algum acordo, né? E a gente faz uma maracutaiazinha brasileira para se dar bem. Né? Eu estou aqui, por exemplo, a gente está tentando vender uns equipamentos de som aqui. Eu digo a realidade, o que é a realidade da igreja, o que é a realidade do som. Né? Nós estávamos vendo, por exemplo, aí teve gente que chegou e falou assim para mim assim, pô, pastor, quando for filmar, pega onde está um pouquinho mais cheio, né? E aí ali dá uma cara, lembra que nós ouvimos isso lá? Né? Ali dá uma cara de que a igreja está cheia. Eu não posso fazer isso, porque isso é coisa oculta. É eu maquiar uma coisa que não existe. O apóstolo Paulo está falando assim, rejeitamos coisas ocultas, coisas
que ficam por trás, né? Porque assim, você mostra que é real. E aí eu falei assim, verdade, cara, não dá para eu pegar e filmar de um lado, juntar uma galera aqui para filmar desse lado. E aí nós ouvimos uma coisa interessante nesse congresso, né? Que tem gente, por exemplo, botando a foto do Instagram da igreja, uma foto da IA. Ele bota lá no chat GPT, cria uma foto da minha igreja, você joga a foto da PIBAG, diz assim, uma foto da igreja com o templo cheio. Então ele vai botando um monte de gente que não existe, pegando a cara do Amauri, transformando junto com o irmão José, faz um outro rosto e vai preenchendo. Isso é coisa oculta. Isso é coisa que Deus não abençoa, sabe? Isso é coisa que traz para nós uma coisa que a gente burlou. Essa é a figura. É esse o sentimento. E é isso que ele está falando. Eu trago na minha vida o quê? Eu retiro coisas ocultas que trazem vergonha. Aquilo que você fala assim, se eu fizer isso na frente de alguém, eu vou escandalizar, eu vou estar pecando. A outra coisa é não agindo com astúcia. Já falei um pouco, mas ele diz, agir com astúcia é aquela questão justamente de você querer se dar bem, de você querer ser esperto. O esperto, de vez em quando, se dá bem, né? Quantos espertos se dão bem aí? O INSS que está aí para informar, o Banco Master que está aí para informar, o espertão mostrou uma coisa, né? Essa astúcia. E a gente fala que a gente tem um inimigo que é astuto. Ele arruma um jeito ele fica procurando um jeito de tentar tragar a gente. E a gente, às vezes, o apóstolo Paulo fala assim, não agindo com essa astúcia, né? Você não pode ser, por exemplo, o Chapolin Colorado, né? Não contava com a minha astúcia? Siga-me os bons, não era isso que ele falava? Não era isso? Então, assim, não contava, lembrei isso aqui agora. Quem os mais velhos aí, que assistia, não contar com a minha astúcia, você não pode ter astúcia. Na verdade, nos nossos relacionamentos, nós precisamos, ainda que a gente quebre a cara, ter os nossos relacionamentos como crianças. Claro que eu não estou dizendo para você, por exemplo, que certas coisas você vai agir como criança, mas você precisa, né, ter sentimentos puros, você precisa ter pensamentos puros e tentar fazer da melhor forma, né? Eu acho que eu não vou chegar nem no 15º versículo, não tem problema. Eu chego pelo menos até o 7º. Nem adulterando a palavra de Deus. Outra verdade que o apóstolo Paulo fala é a palavra de Deus, ela precisa permanecer intacta. Ele diz, eu não adultero a palavra de Deus. Uma vida de santidade, uma vida de busca do Senhor, não adultera a palavra de Deus. Isso bate muito na liderança hoje em dia. Uma liderança que tem se voltado para interpretar a Bíblia como ele acha. Mas também a nós. Por quê? Porque nós somos mestres de não permanecer fiel à palavra, né? Somos mestres de, muitas vezes, querer se desviar e querer se justificar. O apóstolo Paulo ele diz assim, não, a minha vida é uma vida que eu permaneço fiel à palavra. A verdade não pode ser adaptada para agradar a mim nem aos ouvintes. A palavra é a verdade. O tempo é diferente, mas a palavra continua a mesma. A cultura é diferente, mas a palavra continua a mesma. O pecado é o mesmo, e a Bíblia diz que é pecado e continua o mesmo pecado, né? Então a palavra do Senhor diz que ele toma uma postura de viver uma vida em modo de santidade. É o que nós precisamos tomar. Nós estamos falando, por exemplo, que quando nós falamos de viver um modo de santidade, nos aproximamos mais de Deus, irmão, e mais fortes estamos. Quando nós falamos de viver no modo de santidade, é onde que nós estamos mais dependentes de Deus. Abrimos mão de nós para que Deus habite totalmente na nossa vida.
e nos sustente nos momentos difíceis. Talvez seja por isso que o apóstolo Paulo dizia assim: eu estou abatido, mas não desanimado. Eu apanho, eu levo, mas eu aqui estou de pé, porque mais próximo de Deus, mais forte, mais santificado, mais presença de Deus. Então ele vive no modo de santidade. Nós precisamos viver esse modo de santidade. No versículo 2b até o 4, diz assim, olha aí o que diz. Versículo 2b. E assim, pela manifestação da verdade, nos recomendamos a consciência de todos na presença de Deus. Mas se o nosso evangelho ainda está encoberto, é para os que se perdem que ele está encoberto, nos quais o Deus deste mundo cegou o entendimento dos descrentes, para que não lhe resplandeça a luz do evangelho da glória de Cristo, o qual é a imagem de Deus. Até o versículo 4. Mantenha a sua consciência ativa sobre o pecado. Saiba uma coisa: enquanto nós estivermos aqui, nós estaremos lidando contra o pecado. Enquanto não formos transformados, enquanto não baixarmos a sepultura, formos para Vila Rosali, para Venda Velha, para onde você quiser ir, só anunciar, fala com o pastor para onde você quer ir, que eu levo você para lá. Entendeu? Ninguém quer Venda Velha, então paga o seu plano funeral, que pegue, que vá lá te botar lá no Memorial do Rio, né, que é tão bonito, está mais barato hoje até cremar, né? Você sabe disso. Mas enquanto estivermos aqui nesse tempo, a nossa luta é contra o pecado. Cara, que coisa, né? E você pode pensar assim, pô, pastor, eu vou virar monge. Eu vou lá pro mosteiro, vou ficar lá, parado lá, lendo a Bíblia, orando, não vendo ninguém, não vendo televisão, sem celular, e o pecado vai estar na tua vida. O pecado vai estar lá pertinho de você. Porque a Bíblia diz que nós temos um que é o inimigo, que é o lançador, que lança as suas setas para que nós venhamos pecar. E não está no lugar. Porque você pode estar no pior lugar, mas se manter fiel. Você pode estar no maior lugar, no melhor lugar e ser o cara mais pecaminoso. E não espante, não se espante, que você pode estar dentro da igreja e está pecando. Pastor, o que é isso? É porque você é suscetível, você o diabo quer justamente, por exemplo, que a gente esteja na igreja aqui pensando um monte de coisa, esquecendo a palavra e pensando um monte de coisa. Quando eu chegar em casa, as coisas vão acontecer. Quando eu chegar em casa, é isso que eu vou fazer. E você já está maquinando, pecando aqui dentro do templo. Mas aí, você precisa ter uma consciência de que você está nessa luta. Essa luta é real. Essa luta é real. Então não depende do lugar, não depende aonde você está, não depende com quem você está. Você vai ter essa luta. Você vai precisar saber resistir às tentações. Jesus uma vez foi ser tentado pelo diabo, e o diabo tentou ele nas necessidades que ele tinha. E nós somos tentados na necessidade que temos. As nossas lutas, quer ver uma coisa interessante? É fato. Aquilo que você não sente vontade, o diabo não te apresenta. Aquilo que você não sente vontade, o diabo não te apresenta. Ele te apresenta aquilo que ele sabe, aquilo que enche os teus olhos, aquilo que enche os teus ouvidos. É o que o diabo apresenta. Mas a grande questão é, você tem que saber que você está numa luta contra o pecado. E você pode, em Cristo Jesus, falar como o apóstolo Paulo, ele falou, olha, nos quais, mas se o nosso evangelho está encoberto para os que se perdem.
que ele está encoberto, nos quais o Deus desse mundo cegou o entendimento dos descrentes, para que não lhe resplandeça a luz do evangelho da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. A palavra do Senhor me mostra, por exemplo, que ele mantém a sua consciência ativa. Ele diz, o Deus desse século está cegando os descrentes. O meu não. Mas o diabo está querendo buscar, está procurando buscar quem possa tragar. A Bíblia diz que ele está ao nosso derredor, buscando, bramando como leão, buscando quem ele possa tragar, te fazer cair. O pecado vai existir até a gente fechar os olhos. O pecado, a gente vai lidar com o pecado até a gente fechar os olhos. Mas a gente pode, em o nome santo do Senhor Jesus, confessar os nossos pecados, fugir da aparência do mal, resistir ao diabo e ele fugirá de nós e vencermos os pecados. E vivermos uma vida de uma consciência ativa do pecado. O texto mostra 3 realidades. O diabo produz cegueira espiritual. O diabo mostra, na verdade, o texto mostra 3 realidades. O pecado produz cegueira espiritual. O evangelho está encoberto para aqueles que estão perecendo. Satanás trabalha para cegar o entendimento. O Deus deste mundo cegou o entendimento dos descrentes. E somente a verdade de Cristo pode libertar o homem. Sem a luz do evangelho, o ser humano permanece em trevas. É por isso que o próprio Jesus, em João capítulo 8, 32, diz: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Isso é a gente entender que a gente está convivendo com o pecado, mas a gente consegue vencer o pecado pela palavra de Deus. Amém? Versículo 7. E aqui eu vou encerrar, ainda dá tempo ainda. Vamos lá. Versículo 7 diz assim: temos, porém, este tesouro em vasos de barro, para que se veja a excelência do poder, que a excelência do poder provém de Deus e não de nós. Temos porém, este tesouro em vasos de barro, para que se veja que a excelência do poder provém de Deus e não de nós. O apóstolo Paulo faz as declarações muito claras. Estou de pé, apesar de todas as coisas, mas uma certeza ele tinha: que o poder não vinha dele, o poder vem do Espírito Santo. Irmãos, quem nos sustenta é o Espírito Santo. Quem está conosco, guardando, nos mantendo de pé, é o próprio Deus. Ele diz uma coisa aqui muito clara: temos, porém, este tesouro em vaso de barro. O que é o tesouro aqui? O Evangelho. A palavra de Cristo. E Paulo usa a figura do vaso de barro. O vaso de barro é muito frágil. Hoje você tem umas técnicas melhores. Hoje você já tem eu acho, não sei como é que faz um vaso hoje, mas acho que o cara pelo menos joga uma argamassa ali, né? Tem vasos até que o cara bota arame, ou mistura barro com alguma coisa ali, que eu acho que fica melhor do que antigamente. Antigamente eu acho que era só barro, não tinha essa questão tecnológica que a gente usa hoje para fazer uma massa e firmar o barro. Mas o vaso de barro, ele é frágil. Nós somos frágeis. Nós somos frágeis. Por isso que ele diz assim: quando eu penso que eu estou forte, aí é que eu estou fraco. E quando eu estou fraco, é então que eu estou forte. Porque o vaso de barro é esse que somos nós, que muitas vezes nós estamos vivendo nesse tempo muitos altos e baixos. Ora queremos Deus toda hora. Se eu estiver mentindo, você me diz aí: pastor, o senhor está mentindo. Ora nós queremos nos afastar de Deus, ora nos afastamos de Deus toda hora. A gente vive essa gangorra aqui, ó. Né? E aí feliz é quando você consegue
segurar aqui e dizer assim: não, estou vivendo uma vida para o Senhor, estou vivendo uma vida na presença dEle, mas muitas vezes nós somos esse cara tão frágil que qualquer coisa nos abala, qualquer coisa nos faz a gente parar, desistir. A gente começa a orar e para. E Deus falou assim: cara, vocês foram feitos de barro, vocês vão voltar para o barro, e vocês são frágeis igual o barro. O apóstolo Paulo, o que ele está falando é: temos esse tesouro em vaso de barro. Ou seja, nós que temos o Evangelho, mostra que nós somos frágeis. É por isso que nós não podemos sair da presença de Deus. Por isso que a gente não pode viver longe de Deus. Aí as pessoas, às vezes, eu falo assim: cara, tá bom, tá ruim hoje, mas tira a igreja daqui. Tira a presença do Espírito Santo desse mundo, você vai ver o que é o inferno. Anda sem Deus um dia inteiro e você não vai ter um dia de paz. Mas ora, quando você levantar, passe um dia conversando com Ele, passe um dia falando com Ele, lendo a palavra dEle, ouvindo os louvores dEle, você vai ter um dia de bênção e de paz. Ainda que você tenha muita coisa para resolver, ainda que você tenha muita coisa para fazer, mas é porque nós somos frágeis. Nós não conseguimos, irmãos, enxergar um palmo além do nosso nariz. Quem sabe de tudo é Ele. Quem sabe de tudo é Ele. A gente só pode dizer: Senhor, eu confio em Ti, eu quero viver para Ti, eu quero confiar no Senhor, eu quero ter fé no Senhor. É o que nós podemos fazer, porque se nós queremos, por exemplo, ser forte, o apóstolo Paulo usa essa figura. Temos esse tesouro, que é o Evangelho, em vasos de barro. E aí Deus sabe que nós somos esse vaso de barro. E aí ele diz assim: para que se veja que a excelência do poder provém de Deus, não de nós. Quem se julga muito top, muito forte, não entende esse texto. Eu me lembro de um jovem, e depois eu vi ele fazendo tudo o que ele falava ao contrário. Ele falava assim: não posso deixar de ter humildade, porque se Deus tirar o polegar, eu não toco nunca mais a guitarra. Verdade. A gente que às vezes se acha que é muito, se Deus tirar um pouquinho da corda vocal, nem fala mais, não toca, né? Não tem aquele louvor. Se Deus tirar da tomada, não canta, não prega, não faz mais nada. Já ouviu esse louvor pentecostal? Já ouviu? Não, é de hoje, é de hoje. Se Deus tirar da tomada, não canta, não prega, não faz mais nada. Vai para cima de uma cama e ponto. Entendeu o que é ser frágil? Se ele não guardar a cidade, vão vigiar a sentinela. Cara, Deus é bom demais. Deus falou isso para mim assim: cara, não adianta. Você quer fazer o que tudo na tua força? Não vai longe, cara. Tu não vai. Esse louvor, e depois vamos cantar esse louvor. Se Deus tirar da tomada, não canta, não prega, não faz, mas só sei isso. Tem gente que diz que faz, acontece, mas nada é pela graça, tudo é pela graça, ninguém merece. Isso aí é um louvor, depois eu vou mandar isso para vocês. É pentecostal, mas fala uma grande verdade. Se ele tirar da tomada, irmão. Eu me lembro do meu tio quando passou mal na frente dos médicos. E os médicos, mais de 30 minutos tentando ressuscitar, irmão. E não levou, e Deus levou. Entendeu? E assim, todo mundo fala: não, acabou de apagar. Mas acabou de apagar, para a medicina é normal você ali fazer a massagem cardíaca, o cara volta em 2 minutos. Bota ele em tuba, volta lá que a gente vai conseguir fazer ele voltar. Mas Deus tirou, meu irmão, Deus recolheu. Ninguém faz o contrário. É aquele que ele fala, porta que ele abre, ninguém fecha. E que ele fecha, ninguém abre. Então nós somos esse
tesouro, nós temos esse tesouro que é chamado Evangelho, em vaso de barro, para que se veja que a excelência do poder provém de Deus, não de nós. O Evangelho é o tesouro, nós somos o vaso, vasos fracos, com fragilidade. Somos limitados, somos voláteis emocionalmente, somos fisicamente suscetíveis às dificuldades e intempéries da vida, somos voláteis, somos suscetíveis aos altos e baixos espiritualmente falando, para mostrar para nós que o poder pertence a Deus e não a nós. E nós só podemos e devemos, nessa vida, fazer igual o apóstolo Paulo, ser totalmente dependente desse Deus. Viver para esse Deus. Andar em comunhão com esse Deus. Viver uma vida de santidade para esse Deus. E dizer, Senhor, eu não consigo, mas o Senhor é tudo em nós. O Senhor é tudo na minha vida. E eu posso todas as coisas em Ti que me fortalece. Eu não posso todas as coisas em mim. Posso todas as coisas naquele, no Senhor, que me fortalece. E aí eu vivo uma vida onde eu sou atribulado, mas não desanimado. Perplexo, mas não desesperado. Vivendo uma vida esperando e confiando no Senhor. Que Deus te abençoe. Eu vou encerrar por aqui. Semana que vem, do versículo 8 até o versículo 15, porque eu ainda quero fazer um momento de oração. Mas, meus amados, olha para esse texto e veja que nós precisamos ficar de pé no Senhor, como foi o apóstolo Paulo. E a profundidade do texto diz que o apóstolo Paulo vai falar isso lá na frente. Em tudo somos atribulados, porém não angustiados, perplexos, porém não desanimados, somos perseguidos, porém não abandonados, derrubados, porém não destruídos. Olha para a vida deste homem e veja o que é perseguição. Olhe para a vida deste homem e veja o que é tribulação. Olhe para a vida desse homem e veja o que Deus fez na vida dele. E para você ter uma ideia, ele escreve uma carta chamada Carta da Alegria quando estava preso. E talvez a gente não vá nem chegar perto do milésimo que o apóstolo Paulo falou, que o apóstolo Paulo passou. Mas a palavra nos ensina que ele ficou de pé. O Senhor o sustentou. Amém? A partir do versículo 8, semana que vem, se você quiser acompanhar, esteja aqui na semana que vem para a glória do Senhor. Vamos orar? Eu quero chamar 3 irmãos aqui à frente. Vamos chamar aqui diaconisa Jussiara, diaconisa Dilceia e irmão Renato. Vamos estar orando. É tempo de orar, é tempo de permanecer de pé, é tempo de continuarmos. Terminamos uma semana de oração, mas nós não podemos abrir mão da oração, não podemos abrir mão de uma vida de oração. Então a gente está aqui nesse ano, é um ano muito crucial, todos os anos são, né? A gente está vivendo essa coisa toda aí que está vendo nesse país. Irmãos, depende de nós, depende da igreja, a igreja se posicionar, orar, invadir esse país com esse evangelho, e as coisas vão acontecer para a glória do Senhor. E nós precisamos orar, porque também depende de nós. O meu pastor dizia assim, o pastor Moisés, ele falava assim, orar como se tudo dependesse de Deus. Agir como se tudo dependesse de nós. Aquela questão assim, orar e agir, oração. Né? Não vai adiantar, por exemplo, a gente orar e ficar em casa. Não vai adiantar a gente orar e desistir. A gente tem que orar e perseverar até o fim. Como disse a irmã, tente mais, tente uma vez mais, continue,
Eu pensei que fosse cantar, podia cantar também Não Ceda, da Rose Nascimento, porque fala. Se você olhar para o lado, perplexo tu vai ficar, cara, mas fica de pé, ore, busca ao Senhor, né? Então, continue orando pela tua igreja, continue vivendo a comunhão com a tua igreja. Eu tenho certeza que Deus está abençoando poderosamente. Tá bom? Vamos orar? Então, o irmão Renato vai estar orando pela nossa igreja, pedindo ao Senhor pelas nossas programações. Amanhã, o culto no lar. Ó, sou grato por ontem ter terminado um Casa de Paz. Me arrume em outro Casa de Paz. Terça-feira eu já separei para esse projeto. Se você arrumar um Casa de Paz, vamos lá, eu, você, para a gente fazer um Casa de Paz. Olha que coisa linda, não foi? Coisa linda, coisa maravilhosa, Casa de Paz que nós terminamos ontem, né? Foi bênção, não foi? Então, assim, eu fico muito feliz. Então, ore, irmão Renato, pela nossa igreja, ore pelo nosso país, pela nossa igreja, pela nossa liderança. Pedir a diaconisa Jussiara que esteja orando pelo nosso país, né, entregando o nosso país esse ano, que é um ano que a gente precisa ver as coisas de Deus acontecendo, né, que o Evangelho invada essa nação. E a diaconisa Jussiara vai estar orando pelos enfermos da nossa igreja. O que Deus nos deu foi oração. Orar, buscar no Senhor, tá bom? Se você quiser, você pode se ajoelhar, enquanto esses irmãos estão orando aqui para a glória do Senhor. Senhor, Deus nosso Pai, lhe agradecemos, Pai, por essa rica oportunidade, Senhor, de estar na Tua casa, Senhor, juntamente com nossos irmãos, buscando, Senhor Jesus, a Tua face, aprendendo mais da Tua palavra. Muito obrigada, Senhor Jesus, porque, Senhor, vamos sair daqui, Senhor, sempre, Senhor, regozijamos, porque a Tua palavra é viva e eficaz. Muitas vezes a Tua palavra, às vezes falamos no mesmo texto, mas elas vêm sempre de forma diferente para os nossos corações, Pai. Pai, eu venho agradecer, Senhor, por tudo, Senhor. Pai, eu venho também lhe pedir, Senhor, e te agradecer por esses momentos, o qual a sua igreja tem trabalhado, Senhor, como o pastor falou aqui da Casa de Paz. Muito obrigado, Senhor Jesus, porque, Senhor, mais uma etapa foi vencida ali, Senhor, e aqueles corações, eu tenho certeza, como a Tua palavra fala, que não volta vazia e está plantada ali, Senhor, que possa vir outras Casas de Paz, abençoando, Senhor, também o culto, Senhor, de quinta-feira, Senhor, que o Senhor tenha abençoado muito, Senhor, o culto na casa das pessoas, que o Senhor possa vir, Senhor, abrir sempre essas portas, Pai, para que possamos, Senhor, continuar pregando o Teu Evangelho como assim o Senhor nos ensinou, Senhor. Muito obrigada pela Tua palavra hoje lida aqui, falando, Senhor, do grande homem de Deus que foi o apóstolo Paulo, como outros também, mas ele, Senhor, realmente foi uma pessoa que realmente, se é exemplo, é ele, Senhor, porque sofreu grandes coisas que não pensamos em passar, ele passou ali por causa do amor a Ti, e por causa do amor ao Evangelho, e por causa, Senhor, também de continuar a Tua palavra sendo pregada, Senhor. Muito obrigado, Senhor, que a Tua igreja, Senhor, possa avançar sem parar, porque é assim que o Senhor nos ensina, até o Senhor nos chamar e até o Senhor voltar. Em nome de Jesus. Amém. Querido Deus, eterno Pai, Senhor, continuando na Tua santa presença, a gente vem entregar o Senhor, Pai, todos os nossos líderes, Senhor Deus, nas Tuas mãos, todos os nossos governadores, presidentes, governadores, vereadores, deputados, Senhor, vivemos em meio de vida, né, política, vivemos no meio de político, mas nós cremos que, sabe, o Senhor, o Teu poder, Ele, né, continua, Senhor Deus, a prevalecer em nossas vidas. E nós somos gratos ao Senhor pela vida de cada um que, né, o Senhor tem colocado dentro lá daquele Planalto, dentro lá daquele Senado. Temos muitos irmãos ali também, Senhor Deus, também que, sabe, estão ali também, Senhor Deus, sabe, lutando pelas suas causas, pessoas que nós nem mesmo lembramos deles, que nós nem mesmo conhecemos, Senhor Deus, porque a gente, muitas das vezes, a gente só consegue ver o que, sabe, está muito ruim, mas a gente crê no Seu poder e nós cremos que o Senhor tem levantado pessoas para também estar, né, trabalhando dentro do Senado,
dentro de todos os locais, pela tua causa, pela tua obra, Senhor Deus. Evangelizando aonde quer que eles, Senhor Deus, estão colocados, Pai. E nessa hora eu venho colocar a vida de cada um deles nas tuas mãos, Pai. Os teus servos que têm, Senhor Deus, trabalhado, Senhor Deus, ali, Senhor Deus, que o Senhor possa estar livrando eles, guardando de todos os maus, Senhor Deus. Que o Senhor possa continuar dando a eles visão, dando a eles ousadia. Gratidão ao Senhor, porque o Senhor colocou ele, em meio de grandes coisas e, talvez coisas muito perigosas, mas o Senhor tem guardado a vida deles. O Senhor tem protegido cada um deles. E nós cremos que eles têm lutado pela tua causa ali onde eles estão. Então, Senhor, continue sustentando os seus filhos ali. E ser com aqueles que não te conhecem também, Pai. Aqueles que não te conhecem, que o Senhor possa ter misericórdia deles. E que eles possam, Senhor Deus, um dia ser, Senhor Deus, tocado pelo teu Santo Espírito, para que possa haver conversão, Pai. Para que possa haver mudança de vida, Senhor Deus. Senhor Deus, colocamos todos e tudo nas tuas santas mãos. Glorificamos ao Senhor por tudo que o Senhor tem feito. E, nessa hora nós agradecemos também, Senhor Deus, porque, o Senhor é um Deus de milagre. Um Deus que cuida de cada um de nós. E a gente crê, Senhor Deus, nas promessas que o Senhor tem em nossas vidas, Pai. E é por isso que a gente vive em paz e vive em segurança, porque nós confiamos no Senhor. Continue a abençoar a tua igreja. Continue a ser com cada um de nós naquilo que o Senhor colocar em nossas mãos para que seja feito. Que o Senhor possa continuar a fazer através de cada um de nós. Abençoe seus filhos, Pai. Abençoe as nossas vidas. Colocamos diante do Senhor todas as coisas. E que tudo seja para a honra e glória do teu nome. Agradecemos em nome do teu Filho amado Jesus. Amém, Jesus. Senhor Deus amado Pai, nesta noite nós damos graça, rendemos louvores e agradecimento ao Senhor. Toda honra, todo louvor ao Senhor, porque o Senhor tem nos concedido esse dia até este momento, Pai. Muito obrigado, Senhor, porque hoje foi um milagre na nossa vida. Porque se nós estamos aqui, Senhor, porque o Senhor permitiu, Pai. Muito obrigado por isso. Não sabemos que vamos terminar esse dia, mas cremos no teu poder, cremos que o Senhor vai nos guardar, Pai. Eu sabemos que os teus anjos estão ao nosso redor, acampando, Senhor, nos livrando de tantos males que nós nem vimos, nem percebemos, Pai. Mas sabemos que os teus anjos estão ao nosso redor, porque isso é uma promessa do Senhor sobre a nossa vida, Pai. Agora, Senhor, eu quero te agradecer, primeiramente, Senhor, pelas nossas vidas. Se nós estamos em pé, porque o Senhor permitiu, Pai. Senhor, muito obrigado pelo teu cuidado, pelo teu amor, pela tua misericórdia, pela tua graça derramada sobre as nossas vidas. Sem o Senhor, nada nós somos, Senhor. Sem o Senhor, nós não podemos levantar um dedo, porque assim o Senhor nos abençoa, porque assim o Senhor quer, Senhor. Assim que por isso que nós cremos que o Senhor tem nos chamado para fazer aquilo que o Senhor tem nos chamado, Senhor. Deus, muito obrigada, porque o Senhor nos capacita, Pai. Muito obrigado, Senhor, por isso. Senhor, nós queremos te pedir a tua misericórdia, a tua graça, meu Deus, sobre os enfermos da tua casa, Senhor. Nós temos tantos irmãos aqui enfermos, Senhor, mas cremos que o Senhor é o médico dos médicos, Pai. Tu cura, tu liberta, tu salva, tu resgata, Senhor. Tu é o mesmo Deus de ontem, de hoje. É o Deus de milagre, é o médico dos médicos. Tu é o nosso Senhor. Por isso entregamos o irmão Ronaldo nas tuas mãos. Senhor, cura teu servo, em nome de dentro para fora, Senhor. Também te peço pela irmã Jupira também, que esteve doente. Muito obrigado pela recuperação dela. Senhor, também a irmã Conceição, o irmão Adalto, a irmã Niceia, a irmã Maria Neves, Senhor, Luza Neves, a minha vida, Senhor. Tantos aqui estão dependendo do Senhor. Precisamos do Senhor para que o Senhor cure nosso
corpo, Senhor. A nosso corpo, o nosso físico, Senhor. Faça a tua vontade sobre as nossas vidas. E dá o refrigério, se assim o Senhor não quiser neste momento, Senhor. Porque a tua resposta, o teu querer, a tua vontade é soberana sobre a nossa vida. Estamos só aqui dependendo da tua graça, Pai. Então, Senhor, em nome de Jesus, se for assim a tua vontade, libera a tua cura. Libera o teu agir na nossa vida, Senhor. Porque nós estamos aqui prontos para receber o milagre do Senhor sobre a nossa vida, Senhor. Ó Deus, abre as portas dos hospitais, aqueles que precisam fazer exames, Senhor. Deus, em nome de Jesus, como foi falado hoje, já chegando aqui, o Senhor é o Deus dos deuses. O Senhor pode fazer, basta seu querer, basta o Senhor liberar a tua graça, liberar a tua vontade sobre a nossa vida, Pai. Ó Deus, cuida de nós como tu tem cuidado, com um cuidado tão especial, tão maravilhoso, que nós sentimos, Senhor, o teu cuidado sobre as nossas vidas, Pai. Muito obrigado, Senhor. Nada não tem nos faltado, porque o Senhor tem suprido todas essas coisas. O remédio, os exames, Senhor. O Senhor tem nos ajudado a fazer. Senhor, os teus anjos têm nos ajudado, Pai. Muitas vezes é uma palavra, é um abraço, é uma ajuda, Senhor. Então, Senhor, os teus anjos têm nos ajudado. Senhor, muito obrigado por isso, Senhor. Obrigado, Senhor, porque nós temos visto o teu agir na nossa igreja. Os meus irmãos estão, sim, alguns enfermos, mas cremos que o Senhor vai operar. O Senhor vai curar. O Senhor vai liberar a tua cura, Senhor. Oh Deus, graça te damos, Senhor. Abençoa nossa igreja, abençoa os nossos cultos, abençoa, Senhor, nossos cultos nos lares, a casa de paz, Senhor. Senhor, envia a casa para que nós possamos ir ali levar a tua palavra, Senhor. Foi tão maravilhoso estar esses 5 dias ali, Senhor. 5 semanas, Senhor. Oh Deus, como foi bom estar com aquela família, Pai. Te peço por eles ali, Senhor. Como nós fomos, provavelmente não vamos retornar, mas queremos que o Senhor toque naquele coração, Senhor, para que eles venham para a tua casa, caminhar junto conosco, Pai. Oh Deus, em nome de Jesus, também entregamos, meu Deus, a nora do Carlos Alexandre, Senhor, que está internada naquele hospital. Senhor, quantos infartos aquela menina já teve, Senhor. Deus, em nome de Jesus, cuida daquela saúde daquela menina, Senhor. Em nome de Jesus, Pai. Muito obrigado, Senhor, por tudo, Senhor. Cura as crianças também. Quantas crianças também enfermas, Senhor. Senhor, libera as curas sobre as nossas crianças, Senhor. As nossas adolescentes também, Senhor. Libera a cura sobre elas também, Senhor. Em nome de Jesus, Pai. Muito obrigada por tudo, eu oro. Não somente hoje, mas para todos sempre. Amém e amém. Irmãos, que Deus te abençoe. Aqueles irmãos que poderão estar amanhã no culto no lar, 7h15 nós estaremos saindo daqui. Irmãos, vamos. Foi uma casa que a gente fez, ia ser na rua, né? A diaconisa pediu para informar que vai ser dentro do quintal do Adailto e da Josilene, né? Então vai ser lá. Nós fizemos um casa de paz lá. Olha que oportunidade. Nós estamos voltando lá, né? Eles já vieram aqui, não sei se vocês lembram, nós apresentaram a neném. Estão sempre em contato conosco. Outro dia encontrei com o Adailto no banco e conversei um pouco com ele, foi uma bênção também. Então, é isso que a gente tem que fazer, se aproximar dessa galera aí, tá bom? Deus abençoe você. Nós vamos orar mais uma vez, pedindo ao Senhor que nos leve em paz aos nossos lares. Pai, muito obrigado por essa noite abençoada, obrigado pela vinda, pela vida dos meus irmãos que chegaram até este lugar. E agora pedimos que o Senhor nos conduza até o nosso lar, Senhor, debaixo da Tua mão, debaixo da Tua graça, nos protegendo de todo mal, fazendo com que cheguemos bem, ó Deus, na nossa casa. Fica conosco, nos dê uma noite de bênção e de paz.
um dia amanhã direcionado pelo teu Espírito Santo. Em nome de Jesus nós oramos. Amém. Deus abençoe.